Estamos de volta, gente, continuando nossas aulas. Estamos falando sobre maturidade cristã. Queremos avançar em mais uma aula, é a nossa quarta aula que a gente está dando hoje. E vamos dar prosseguimento ao nosso plano. Sempre lembrando, né, a gente vai fazer sempre essa pontuação. Faça o seu estudo bíblico, leia a sua Bíblia, faça os seus apontamentos. A gente precisa ter um espaço para trocar, crescer junto, trazer suas dúvidas, seus questionamentos, como é que a gente pode melhorar, porque no fundo, o nosso objetivo não é só passar um estudo bíblico e jogar um conteúdo bíblico, mas vamos discutir, vamos pensar, vamos questionar. E questionar não é pecado. Questionar abre uma oportunidade para a gente entender melhor aquilo que a gente está trabalhando como crença e fé. E isso é super saudável, não há nenhum problema quanto a isso. Todos os domingos às 5h30 nós estamos lá no espaço e trocando mais ideias sobre os estudos que a gente tem proposto fazer. Então não fique de fora dessa, chega junto para a gente poder estar trocando essas ideias e fortalecendo nossos estudos. Você que está acessando a gente aí, você pode acessar o nosso site. Temos aí o site www.ibserra.org.br e aqui embaixo você tem aqui vídeo aula. O link, você vai abrir o site da igreja e você vai ter um link que você pode acessar. Esse link da igreja, você tem o espaço para saber, né, que a gente está, quais são as aulas que a gente já tem postado lá. Você pode clicar em cada uma delas e acessar. Essas aulas nós estamos postando no YouTube. Então, se você tiver como baixar, pode baixar essas aulas, deixar lá com você. Você pode partilhar com outras pessoas também. Lembrando que a gente está fazendo em aulas de 15 minutos. Até para facilitar o armazenamento e também a gente tem uma dinâmica diferente. Você tem 15 minutos, você pode assistir quantas aulas você quiser. Lembrando que a gente está lá no espaço, trocando as informações, trazendo suas dúvidas e a gente incrementando outros assuntos, para aumentar ainda mais o nosso entendimento, o nosso crescimento bíblico nesse sentido, né? Então, vamos partir logo para o que interessa. Nós estamos falando do como obter o máximo da Bíblia. Como obter o máximo da Bíblia? Porque toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo o tipo de boas ações. Eu gosto muito desse texto porque é um texto muito utilizado para a gente falar sobre essa questão da Bíblia enquanto inspiração. Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, porque senão a gente vai desviar um pouco o nosso foco. Mas vamos entender que a graça de Deus foi tão fantástica, e é tão grande, tão fantástica, que ela permitiu que os homens pudessem fazer parte do processo histórico. E eu sempre uso essa definição paralelo ao entendimento teológico que fala-se da unicidade. Que é o quê? Você tem a Bíblia composta, né, independente dos livros apócrifos ou não. Vamos trabalhar em cima dos 66 livros. Você tem todos os livros falando a mesma mensagem. E eles foram escritos por pessoas em épocas diferentes, em que tiveram participações diferentes culturais, diversas questões culturais, sociais. Estamos falando de um tempo muito longo e várias pessoas em processos diferentes, em épocas diferentes. E você ter num livro só, né, num compêndio só, numa biblioteca, os livros falando a mesma mensagem, tratando das mesmas questões, principalmente do fundamental que a gente está chamando a atenção aqui, né, do relacionamento de Deus com o homem e do homem para com esse Deus. Só Deus para permitir termos um material com riquíssimo teor de coerência uns com os outros. O que a gente vai encontrar de muitas discordâncias às vezes, que não é discordância, é apenas cenários e visões, entendimentos daquilo que estava acontecendo em épocas diferenciadas. E às vezes as pessoas, quando a gente está dentro de um cenário, a gente olha aquelas circunstâncias de uma maneira. Talvez há 100 anos atrás aquelas pessoas vão olhar de uma outra forma.
mas a gente não está olhando o que está em volta, a gente precisa olhar o ponto central, né, a essência, a mensagem com que ela está sendo trabalhada. E a Bíblia não é diferente disso. A gente vai encontrar um riquíssimo material histórico, sociológico, antropológico, até porque você está falando de eras e mais eras, civilizações e mais civilizações. A gente não está falando de um período muito curto, a gente está falando de um período longo. E é muito interessante, é um estudo muito bacana, muito rico. Contudo, eu creio, eu, Robson, e quem tem estado junto com a gente na Igreja da Serra, temos crido que a palavra de Deus, né, esses registros que Deus permitiu termos em mãos, registros feitos por homens, pessoas que tiveram participação, pecadores que nem eu e você, mas que se submeteram à vontade de Deus, enxergaram as circunstâncias com que Deus estava se relacionando com esse povo, escreveram isso, Deus permitiu que eles escrevessem isso, e nós pudéssemos ter hoje um riquíssimo material, não só histórico, mas da mensagem de Deus para as pessoas, para a humanidade. E mais do que isso, termos a mensagem eterna registrada para a gente. Não é a mensagem eterna na sua inteireza, porque nós não teríamos condições de escrever o que é eterno, mas nós temos, como diz o apóstolo Paulo, nós temos partes, nós enxergamos parte, nós enxergamos aquilo que tivemos a condição de enxergar para transmitirmos às outras pessoas. Então, como obter o máximo da Bíblia? Eu preciso me debruçar sobre ela, estudá-la, né? Várias versões foram feitas ao longo da história, e essas versões elas são importantes. E essas versões elas nos ajudam a entender um pouco mais como aquele autor na sua tradução. A Bíblia ela foi escrita no aramaico, no hebraico e no grego. Tá? São línguas orientais, são línguas com teor de reflexão, são línguas que fazem parte da nossa civilização, da construção das civilizações, principalmente no grego. E o grego bíblico está justamente naquele momento helênico, num momento histórico muito importante, de várias influências, de vários acontecimentos. Contudo, quando a gente vem para o português, nós vamos encontrar várias maneiras de entender aquela palavra que foi escrita no grego, no hebraico, no aramaico. Não significa que as nossas versões elas estão erradas, mas também eu queria sugerir a você, não se debruce sobre apenas uma tradução, né? Não se debruce sobre um conceito de alguém ou de um comentário apenas de um único estudioso, porque você vai ficar limitado na visão dele. É importante, se você quer amplificar o seu entendimento, pegue outras versões, estude outras questões, pode ser um dicionário. Se você quer aprofundar mais ainda, né, estude um pouquinho do grego, participe de alguns estudos nesse sentido que você vai ampliar o seu entendimento. Agora, essa maneira da gente aproveitar o máximo da Bíblia, eu quero sugerir 6 coisas para que a gente pudesse experimentar. A primeira delas é ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. Né? Então vamos lá, ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. Vamos começar experimentando o ouvir. Logo a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Ouvir é muito importante. Né? Ouvir é você dar-se a condição de apreender aquilo que está sendo falado, ouvir, escutar, não é simplesmente o som passar pelos nossos ouvidos e a gente não dá conta daquilo, não é uma buzina que passa e chama atenção e vai embora. Mas ouvir você permitir uma reflexão, uma meditação, né? Permitir que aquilo fique com você e comigo e a gente tentar entender. Logo, a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo está diretamente, em primeira mão, nos registros bíblicos. Lá nós vamos encontrar o que são essas palavras de Cristo. Palavras de Cristo como justiça, palavras de Cristo como amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Palavras de Cristo quando a gente vê Cristo olhando para pessoas que eram desprezadas socialmente. Palavras de Cristo não é só as palavras que ele disse, mas a palavra do sentido aquilo que ele fez, aquilo que ele desenvolveu, aquilo que ele cultivou, aquilo que ele semeou na sua vida e aquilo que ele deixou registrado para a gente poder imitá-lo. Né? Imitá-lo.
Então experimente ouvir, ouça essa palavra, ouça em todos os sentidos, ouça dentro de você, ouça sentindo ela, ouça tendo essa percepção dessa palavra, ouça na sua inteireza, ouça. Outra questão, lendo. Feliz quem lê este livro e obedecem o que está escrito. Apocalipse 1:3, na linguagem de hoje. E todos os dias de sua vida lerá essa lei, para que aprenda a temer o Eterno, o nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Olha, isso é fantástico, né? Vamos frisar aqui, feliz quem lê este livro. Olha, gente, uma das coisas que eu também tenho partilhado com muitas pessoas é o seguinte. Primeiro, que conhecimento não pesa. Segundo, que se nós considerarmos a Bíblia como um livro mentiroso, eu não vou estar perdendo nada. E ainda mais, se esse livro ainda sendo mentiroso, eu acreditar nele, eu também não vou perder nada. Porém, se eu não acreditar nesse livro, e tudo que estiver nele for verdade, então eu estou frito, porque eu não dei crédito ao que está escrito. E a gente confunde muito, né? Eu quero aqui chamar a atenção, nós confundimos muito o ter um relacionamento com Deus sobre o frequentar uma igreja. Deus não quer que você frequente uma igreja por frequentar. Deus não quer que você faça parte do hall de membros para ter o seu nome lá. Igreja não salva ninguém, culto não salva ninguém, milagres não salvam ninguém. Só tem um que pode definitivamente modificar a nossa vida, é Cristo na minha vida. Então eu quero chamar a sua atenção nesses registros, as informações necessárias para que a gente possa crescer e entender quem é esse Deus. E focarmos o nosso coração e a nossa mente para esse estudo, nós vamos enriquecer muito a nossa vida. E há uma outra questão que as pessoas acham que as pessoas que estão, os cristãos, de uma certa forma, são bitolados ou são alienados. Olha, eu não consigo enxergar um Cristo tão atualizado como o Cristo que eu conheço na Bíblia. Tão informado e tão inteirado das questões da comunidade, da sua realidade. Tão politizado para fazer as articulações. E tudo que ele fazia pelos valores do reino. Não pelos valores de um grupo, mas pelos valores de Deus, os valores do reino em nós. E entender isso, mas nós podemos entender isso dessa forma. E eu quero convidar você e eu, né? Vamos nos convidar mutuamente a encararmos a leitura da palavra com essa seriedade, com este entendimento, com esta profundidade. Em lendo a palavra de Deus, eu vou estar obtendo também o máximo da palavra. Lendo não é simplesmente passar os olhos. Lendo é você debruçar todos os dias da sua vida, ler esta lei, ler essas normas de comportamento que Deus orienta pra gente. E são normas para você tem que falar assim, o seu cabelo tem que ser assim, você não pode usar relógio. Não são essas as normas. As orientações, o ordenamento do reino é um ordenamento leve. Jesus vai dizer que o meu fardo é leve e suave. Até a próxima, meu mano. Eu te espero lá.